Ô Senhor Jesus, o Senhor é o dono da nossa vida. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso ainda compreender mais perfeitamente, mais profundamente a Tua morte por mim, Senhor. Porque eu sei que se eu tivesse a total consciência de que o Senhor morreu por mim, eu agiria de modo diferente, todo o tempo e não só de vez em quando. Eu peço perdão, Jesus. E por isso eu peço a Ti, Senhor Deus, meu Pai, eu peço que pela revelação do Teu Espírito Santo, o Senhor, toca no nosso coração, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor. As palavras de vida eterna estão aqui diante de nós, Senhor, tão próximas de nós. Que ela faça a diferença hoje na minha vida, na nossa vida, Senhor. Jesus, o Senhor é o autor, é o consumador da nossa fé, o Senhor é o nosso exemplo. E nós queremos ser semelhantes a Ti, Senhor. Eu peço, fala conosco hoje, fala conosco. Pai Santo, obrigado, eu oro em nome de Jesus, meu Deus. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por Tua presença. Obrigado porque o Senhor já fez e vai fazer, está fazendo na nossa vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Obrigado, louvor. Aleluia. Meus irmãos, shalom, vamos nos sentar. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 2. Essa é a igreja de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo viveu apenas 33 anos. 33 anos. E Ele mudou a história do ser humano. Ele teve 3 anos de ministério, apenas 3 anos, Ele sabia. Jesus sabe todas as coisas. A palavra fala que Jesus não precisava que ninguém lhe falasse o que passa no coração do homem, porque Ele conhece até o coração dos homens. Jesus sabia que Ele tinha somente 3 anos de ministério. E um dia Ele chamou Pedro, no processo de discipulado, falou: Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Um homem com uma missão de mudar a humanidade. E ele falou: eu vou edificar a minha igreja, Pedro. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. E nós estamos aqui, 2025 anos depois. Ele venceu. Ele venceu. E Ele deixou uma missão para os seus discípulos, que passaram para os outros discípulos e para os outros, geração após geração. Jesus falou: vão em meu nome, falem de mim, vão em meu nome. O Evangelho deve ser pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. E aí virá o fim. A palavra fala aqui em Hebreus 2, o verso 9, eu quero ler com você, do 9 ao 12. Abra a Bíblia. Jesus falou: examine as Escrituras, elas testificam de mim. Talvez você esteja gastando tempo com coisas que não edificam. Examine as Escrituras, elas testificam de Jesus Cristo. Então, em Hebreus 2, o verso 9 diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito por um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo:
Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aleluia. Jesus provou a morte por todos. A palavra fala que Jesus Cristo foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, porque os anjos não morrem, os anjos são espíritos. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, ele se despiu da sua glória e assumiu a forma humana. Ele foi feito por um pouco menor do que os anjos. Por quê? Por causa da paixão da morte. O que quer dizer isso? Ele tinha que provar a morte por nós, a paixão da morte. Paixão é um amor sem medida. A paixão de Cristo começou a se manifestar de maneira violenta lá no Getsemane, quando ele começa a orar por nós e ele começa a suar gotas de sangue. Ali estava a paixão de Cristo. Dali ele sabia que iria para a cruz morrer por nós, levar os nossos pecados. O mais bonzinho de nós todos aqui é mau. Nós pecamos em pensamento, nós pecamos em ação, em omissão, não é? Jesus foi feito por um pouco de tempo, menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para provar a morte por nós. E com isso ele trouxe muitos filhos à glória. Você viu o que fala aqui no verso 10? Convinha que aquele para quem são todas as coisas, tudo é por ele e para ele, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições do príncipe da salvação deles. Ou seja, irmãos, desde a morte de Jesus, desde que ele morreu, e levou os nossos pecados, ele nos tornou filhos de Deus. A palavra fala, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Hoje eu sou filho de Deus, porque Jesus morreu por mim e ele abriu o caminho. Então, ele trouxe muitos filhos à glória de Deus. E Jesus disse, quem tem o filho, tem o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. Isso é muito radical e por isso o mataram, crucificaram, porque ele dizia que ele era Deus. Ele falava, quem vê a mim vê o meu pai, eu e o meu pai somos um. Eu sei que é difícil, não é difícil acreditar. Imagina um homem, imagina se um de nós falasse, eu sou Deus. Isso aconteceu. Deus. E ele falava, olha, se vocês não acreditam em mim pelas minhas palavras, acreditem pelo menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. Que obras ele fez? Ele andou sobre as águas. Ele transformou água em vinho. Ele curou leprosos. Ele curou cegos de nascença. Ele curou paralíticos. Ele multiplicou pães e peixes. Ele trouxe à vida pessoas mortas. Se você não acredita pelas minhas palavras, creia ao menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. Meus irmãos, Jesus Cristo é Deus. Deus se fez homem, ele assumiu a forma humana. Por quê? Porque a palavra fala no Salmo 115, verso 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Por isso Jesus teve que vir como filho do homem. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Para ele entrar com legalidade na terra, para nos salvar, ele veio como homem, porque a terra foi dada aos homens. Nós estamos no ano 2025, depois da vinda de Deus à terra. Você entende isso? Aleluia.
Ah, Senhor. Mas aqui ele fala o seguinte, olha no versículo 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um. Quem é que santifica? É Deus. Quem é que são os santificados? Nós. Assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus não tem vergonha de me chamar de irmão, porque eu entreguei minha vida para Ele. No momento que eu entreguei minha vida para Ele, eu me fiz participante da salvação dEle, que Ele comprou para mim, com o seu sangue. E aí Ele falou, Alexandre, sabe, a partir de agora que você entregou sua vida para mim, nós somos irmãos, e você pode chamar o meu Pai de Pai. Você pode chamar Deus de Pai, porque você é irmão de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, Ele é o primogênito. Deus introduziu o primogênito no mundo. Você sabia que o seu irmão mais velho é Jesus, e Ele não se envergonha de te chamar de irmão? Essa é a nossa posição em Cristo. Mas você tem vergonha de ser identificado como irmão dele? Você tem vergonha se alguém fala, ei, você é crente? Ele não se envergonha de me chamar de irmão. Eu nunca vou ter vergonha de dizer que sou irmão dele. Aleluia. É por ele que eu tenho gastado a minha vida. Desde os 20 anos de idade. É por ele que eu tenho gastado a minha vida. Aleluia. Isso tudo é tão maravilhoso, irmãos, é tão incrível, é tão sobrenatural, que parece que não é verdade, não é? Como assim? Deus? Homem? Não parece mitologia grega? É muito louco. E é por isso que a palavra de Deus fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para os que creem. A coisa mais sábia que eu fiz na minha vida foi, aos 20 anos de idade, quando eu entreguei minha vida para Jesus e decidi começar a ler a Bíblia. Porque eu já tinha lido, tem gente que não é dessa época, mas hoje tem outras porcarias, mas eu li Lobsang Rampa, Eram os Deuses Astronautas, busquei outras religiões, Bhagavad Gita, Vedanta, Seichanoye, menos a Bíblia. Mas quando eu entreguei a vida para Jesus Cristo, eu comecei a ler a Bíblia e começou a se abrir um mundo novo para mim. Ó, a profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Quem conheceu os seus caminhos? Quão insondáveis são os seus caminhos. Aleluia! Mas voltando à essência, irmãos, era necessário então que Jesus viesse à terra como homem. Deus se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai. João declara isso. João viveu com ele, conviveu com ele. Eu quero pedir para você ler agora Hebreus 2,14. Veja lá, Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, Hebreus 2,14, também ele participou das mesmas coisas, da carne e do sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Você entende? Os filhos de Deus, você é filho quando você recebe Jesus, senão você é criatura, e Deus ama e cuida das criaturas. Jesus falou, vocês valem mais do que os pardais. Deus cuida dos pardais, quanto mais de você. Mas os filhos participam da carne e do sangue, né? Então também ele se tornou igual a nós. Ele assumiu a natureza humana, ele foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, para vencer a morte. Ele venceu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrou todos aqueles que por medo da morte eram escravos. Você sabe que o ser humano geralmente tem medo da morte.
Só não tem medo da morte quem está fora de si. Está tão desesperado que ele busca a morte. Mas esse desespero também já é um estado anormal na alma, né? É um desânimo tão grande. O ser humano tem medo da morte. E Jesus, como homem, venceu a morte. E sabe o que ele falou, Alexandre? Se você participar da minha carne e do meu sangue, no último dia eu vou te ressuscitar. Para você também, está em João capítulo 6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, no último dia eu o ressuscitarei. Ou seja, quem tem aliança com ele, vai ressuscitar. Em verdade vos digo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Passou da morte para a vida, não entrará em condenação. Ele se fez homem para vencer a morte, para nos livrar do medo da morte. Nós não somos mais escravos. Quando eu estava infartado, graças a Deus, eu passei pelo vale da sombra da morte. Quando a gente está passando é meio chato, mas já que eu já passei, eu posso falar. Quando eu estava passando pelo vale da sombra da morte, né, infartado, estado seríssimo, vocês já sabem a minha história, meu testemunho, eu estava esperando a cirurgia, o meu coração estava tão destruído que ele podia fibrilar a qualquer hora, podia ter o próximo infarto. Então eu estava no leito, 4 dias esperando poder ser operado. Eu não podia nem sair da cama para fazer o número 2 no banheiro. Você imagina o que é isso? Tinha uma televisão lá e eles falaram, você pode ver televisão, mas não pode ver jogo de futebol. Eu falei, mas eu nem vou ficar emocionado, não, mas futebol não pode. Imagina como é que eu estava. Mas sabe, eu não tive medo. Eu não tive medo. Eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda a ver minha netinha crescer, Senhor, me ajuda, me dá mais uma chance, mas eu não tive medo da morte. Eu sei a que a minha vida pertence. Jesus Cristo está vivo. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele falou para os seus discípulos, olha, eu vou falar para vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. E no terceiro dia ele venceu a morte. Jesus Cristo está vivo. Amém? Jesus está vivo. Os seus discípulos viram Jesus ressurreto. Todos eles, os primeiros, todos eles foram mortos, torturados. Porque diziam assim, nega essa sua fé, ou você vai ser morto. E eles falavam, eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Jesus está vivo, ele ressuscitou, morre. Você acha que eles iam dar a sua vida por uma mentira, por um mito? Passaram-se 2025 anos do nascimento dele. E quem é que vai levar essa mensagem para esta geração? A Bíblia fala que nós somos carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. Tem muitas pessoas que não vão abrir uma Bíblia, porque Jesus falou, examine as Escrituras, elas testificam de mim. Tem gente que não vai abrir a Bíblia. Como é que vai conhecer Jesus? Porque você é um livro aberto. Eu posso falar o que ele fez na minha vida, eu posso falar que ele está vivo. Aleluia! Glória a Deus. Agora vamos a esse ponto muito importante. Nós geralmente damos muito destaque à morte de Jesus. E ela é fundamental, a morte de cruz. Na cruz ele levou nossos pecados. Mas se nós não falarmos do seu nascimento, do dia que mudou a história da humanidade, foi o dia que Jesus nasceu. Se nós não falarmos do seu nascimento, pode vir a parecer que ele é um mito. Será que ele realmente veio? Será que realmente ele nasceu? Pensa nisso. Então nós devemos enfatizar o nascimento de Jesus também. Eu quero pedir para você ler o profeta Isaías, em Isaías 7,14. Isaías 7,14. 600 anos antes de Jesus nascer, o profeta declarou: Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Emanuel é uma palavra hebraica, Im-Anuel. Im é com, Anu, nós, Anachnu, nós, El, Deus. Immanuel, conosco, Deus. Deus conosco. A Virgem, esse é o sinal, Deus falou. Humanidade, ser humano, eu vou dar um sinal para vocês. Um dia, e passaram-se 600 anos, um dia a Virgem vai conceber. Uma virgem vai ficar grávida. Aleluia! Tinha que ser sobrenatural, né, para Deus vir. Então, olha que coisa mais chocante. Não foi o espermatozoide de José, não foi o óvulo de Maria. Maria só deu o útero. A virgem concebeu. E Deus falou, o nome dele vai ser Deus conosco. Deus conosco. O dia que isso aconteceu, mudou a história da humanidade. Vamos ler Mateus, examinemos as Escrituras. Eu peço que você veja comigo Mateus 1,18. Fala do nascimento de Jesus Cristo. Mateus 1,18. E por que eu estou falando isso? Você vai entender porque essa palavra hoje parece um pouco fora de hora, mas o Natal não chegou ainda. Mas eu quero preparar o seu coração para o Natal. Ah, Senhor. Mateus 1,18. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, a sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, antes de terem relação sexual, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Você sabe que o anjo do Senhor falou para Maria, Maria, você é agraciada entre as mulheres, bendita você entre as mulheres. Sabe, Maria, a sombra do Altíssimo vai te cobrir e você vai ficar grávida, você vai conceber, você vai ter um filho, e ele será o filho do Deus Altíssimo. Agora então o anjo do Senhor fala com José, o seu marido, porque de repente a esposa dele está grávida. Então o anjo diz assim, verso 19, então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Milagre! José, o que está gerado nela é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa Deus salva, Yeshua significa Deus salva. Maria, José, você coloca o nome dele de Yeshua, Jesus, Deus salva, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, lembra Isaías? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ele não teve relações sexuais com ela até que ela concebeu o primogênito, Jesus. Depois Maria teve mais 4 homens e algumas filhas, que a Bíblia não fala quantas filhas, mas o primogênito, gerado pelo Espírito Santo. Parece difícil de acreditar. Mas é tão verdade quanto nós estamos aqui. Aleluia. Falar do nascimento de Jesus é fundamental, irmãos.
porque Ele viveu nessa terra, Ele morreu por nossos pecados, Ele ressuscitou no terceiro dia. E olha, eu vou ler uma passagem da Bíblia, depois eu te dou o endereço. Diz assim, a palavra do Senhor: sem dúvida alguma é grandiosa a verdade revelada da nossa religião, e essa verdade é a seguinte: Ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos do mundo inteiro e foi levado para a glória. Sabe onde está essa passagem? 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Ele se tornou um ser humano, porque Ele é Deus, Ele se tornou ser humano. Foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Irmãos, o nascimento de Jesus Cristo, quando o Salvador veio ao mundo, foi uma coisa tão surpreendente, sobrenatural, grandiosa, que Deus fez festa. Deus não costuma. Deus fez festa, Ele mandou anjos para celebrar. Você sabe que isso aconteceu na noite do nascimento de Jesus? Examine as Escrituras. Vamos ali para Lucas 2. Lucas 2:8. A gente está se aproximando da data de celebrar tudo isso, irmãos. Lucas 2:8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. Imagina, pastores ali no campo, gente normal como a gente, apacentando seu rebanho, veio o anjo do Senhor sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! E Deus deu um sinal para eles também, e disse assim: olha, isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Que coisa mais insólita é essa? O Rei da Glória vai nascer num estábulo. O primeiro berço dele vai ser uma manjedoura, um coxo onde os animais se alimentam. Esse é o sinal. Deus confunde os sábios na sua sabedoria. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. E eles viram anjos, aleluia, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Salvador chegou. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso, o que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Amém. Sabe, esse dia marcou a história da humanidade. Desde então, os anos no Ocidente, porque o Ocidente conhece Jesus, o Oriente não, o Oriente está conhecendo. Mas desde então, no Ocidente, nós contamos os anos antes de Cristo e depois de Cristo. Não é? Nós estamos no ano 2025 depois dele, do dia que marcou a história da humanidade. E desde então comemora-se o aniversário de Jesus Cristo. Desde então não, mas um pouco depois passou a se comemorar no dia 25 de dezembro. É verdade que muitos teólogos, inclusive cristãos evangélicos, questionam: não é possível que tenha sido em dezembro, porque dezembro lá seria época de frio intenso, neve, os pastores não estariam no campo, e aí falam,
dos turnos do tabernáculo, mais provável que Jesus tenha nascido em outubro. Eu disse uma coisa para você, o fato é que ele nasceu. E se o mundo inteiro comemora o nascimento dele no dia 25 de dezembro, nós que somos cristãos vamos comemorar nesse dia? Vai ficar com filigrama teológica, né? Então, o certo é que o mundo todo celebra o nascimento de Jesus nesse dia. Ou celebrava. Ou celebrava. Se você pegar um livro de história atual, ou se você for na maioria das salas de aula, inclusive no Brasil, mas não só no Brasil, você não vai encontrar mais a expressão antes de Cristo. Qual é a expressão que se usa atualmente? Você sabe? Vai buscar na internet. Antes da era comum. E não se fala mais depois de Cristo, fala-se era comum. EC e AEC. Você sabia disso? E eu fui buscar, fui estudar e fui ver quando é que começou isso. Começou no fim do século XX. Ah, faz tanto tempo. Agora. Começou mais ou menos em 1980. A época da minha conversão. Eu sou jovem há bastante tempo. No fim do século XX, comecinho do século XXI, começou isso. E sabe qual é a explicação que eles dão? Eu fui ver isso na internet. Em busca por uma terminologia mais secular e inclusiva. Porque esse termo antes de Cristo e depois de Cristo é muito religioso. Então eles começaram a pôr uma terminologia mais secular e inclusiva. Será que estão tentando apagar Jesus da história? Eu espero que as crianças um dia vão perguntar para o professor, para a professora, ei professor, por quê? O que quer dizer era comum? Por que de repente a Grécia e o Egito era antes da era comum e de repente passou a ser a era comum? Nesse ano zero que mudou, o que aconteceu para mudar, para chamar de era comum? O que será que o professor vai dizer? Não, é que nesse dia aí um tal de Jesus Cristo nasceu lá em Israel, mas isso não vem ao caso. Será que vão falar isso? Ele mudou a história da humanidade, estão tentando tirar ele da história. Na nossa geração. Aqui não, Satanás. Aqui não. Depois você vai buscar, está na internet para ver se não é isso que eu estou te falando. Mas pelo menos nós aqui no Ocidente, nós que temos uma tradição judaico-cristã, pelo menos nós celebramos o Natal, aleluia. Ou celebrávamos. Sabe que eu fiquei chocado, eu vi uma notícia 2 ou 3 dias atrás, que uma cidade na Alemanha, neste ano, agora, 2 dias atrás, uma cidade chamada Oferrat, na Westfália, é no norte da Alemanha. Eles cancelaram as tradicionais festas de Natal. O argumento usado foi que a cidade não tem verba suficiente para proteção, por causa dos ataques de extremistas religiosos contra os cristãos que aconteceram na Alemanha, na festa de Natal. Extremistas atacando cristãos na Europa, conseguiram que se cancelasse a festa de Natal tradicional na cidade. Depois você busca lá, por favor, Oferrat, na verdade escreve Overat, né, porque o V em alemão tem som de F, né, é o FAL. Então é Overat, com TH no final, cancelou a festividade de Natal. E muitas cidades na Europa estão cancelando, mudando o nome. É muito religioso, tem que ser mais inclusivo. Então as festividades natalinas agora têm o nome de festividades de inverno. Você sabia disso? Irmão, esse é o nosso mundo. Estão querendo riscar Jesus da história. Na nossa geração.
Atualmente, a religião mais perseguida do mundo são os cristãos. Os cristãos, você podia imaginar que no ano 2021 os cristãos estão sendo perseguidos como aconteceu no século I. No século I, quando a igreja nasceu, os cristãos eram perseguidos por Roma e mal compreendido até pelos judeus, não é? E hoje, saiu no Vatican News, 300 milhões de cristãos hoje em dia estão sendo perseguidos em 28 países. E tem uma outra estimativa que fala que 1 em cada 7 cristãos no mundo estão sendo perseguidos. Se essa estimativa for verdade, é mais de 300 milhões. Vocês acompanharam o que tem acontecido na Nigéria? Talvez não, porque a mídia não mostra. Os cristãos na Nigéria estão sendo chacinados, mortos. Por quê? Porque são cristãos. Você já ouviu falar de extremista cristão? O extremista cristão, ele ama demais, porque a nossa arma é o amor. Mas outros extremistas estão matando cristãos porque são cristãos. Mas o que está por trás de tudo isso, ou talvez por cima de tudo isso, é que estão tentando apagar o nome de Jesus da história. Até o ano 2025, não é mais depois de Cristo, era comum, até o Natal. É comum as pessoas fazerem divulgação de Natal para falar do Papai Noel. Agora experimenta divulgar o Natal, o nascimento de Jesus. Ah, peraí, isso não é inclusivo, vai ofender. Mas o Halloween pode, né? Halloween pode. Você sabe o que é Halloween? Quem sabe? Halloween é que festa que é? É a festa das bruxas. É uma tradição que veio dos Estados Unidos. Agora já está na Europa, já está no Brasil. Aí pode ensinar as crianças a se vestir de bruxa, de gnomo, duende, de caveira, de demônio. Pode. Agora Jesus não, Jesus é muito religioso, é ofensivo. Jesus falou do príncipe desse mundo, e eu creio que o príncipe desse mundo está tentando matar o nome de Jesus Cristo, bem na nossa geração. Mas eu quero dizer, aqui não, Satanás, aqui não. Eu quero ler mais um texto com você, que está em Romanos 10, Romanos 10, por favor, Romanos 10, 13. Será que o trabalho de Cristo vai ser em vão? Será que os discípulos desta geração vão deixar apagar o nome de Jesus? Já estão apagando nas escolas, estão apagando o nome dele por causa da política, estão apagando o nome dele nas cidades. Será que o príncipe desse mundo vai conseguir? Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, Pedro. Quem são os discípulos desta geração? Somos nós. Nós somos os cristãos nessa geração. Então, em Romanos 10, 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas e se Satanás conseguir apagar o nome de Jesus? Diz assim a palavra, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia! Não podemos nos calar. E eu quero fechar essa palavra dizendo o seguinte, meus irmãos, na década de 80, de 90, na época que eu me converti, houve um grande movimento no meio evangélico que dizia o seguinte, o Natal não está na Bíblia, não é para celebrar o Natal, porque o Natal não está na Bíblia. Dizia também assim, árvore de Natal é do demônio. Não sei se alguém é dessa época. A árvore de Natal é um símbolo pagão. E aí eu cresci, e eu quero fazer um meia-culpa aqui, tá? Porque eu já sou pastor há muito tempo. E na nossa casa a gente não fazia árvore de Natal, a gente não fazia presépio,
Não fazia nada. Não pode, porque é do demônio. A Bíblia diz assim: tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. 1 Timóteo 4:4 fala sobre alimentos, né? Porque alguns falam que não pode comer isso, não pode comer aquilo, e Deus fala: tudo que Deus fez é bom, e se for recebido com ação de graças, é aceitável a Ele. E sabe, eu queria dizer uma coisa, que o pinheiro, a árvore de Natal, quem fez foi Deus, não foi o diabo. E se eu na minha casa fizer uma árvore de Natal, porque quando a gente fala Natal, a gente lembra do quê? Lembra da árvore de Natal. E se a gente fizer uma árvore de Natal para Jesus, isso não é do diabo, é Deus que fez o pinheiro, e essa aqui é para Jesus, é para celebrar o nascimento do meu Senhor, é para celebrar o aniversário dele. Mas resumindo, o que eu quero falar para vocês, irmãos, é que esse ano a gente vai aqui exagerar, a gente vai... Jesus falou: eu sou a luz do mundo, e vocês são a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, então a gente vai iluminar essa igreja, lá do trevo vai dar para ver essa igreja. Eu já estou pensando, sabe, nesse parede que tem aqui, fazer uma cascata de luz. As pessoas vão falar: que loucura é essa? Esse povo aí é cristão, eles estão celebrando o nascimento de Jesus. Eles estão celebrando o aniversário de Jesus, ele está vivo. A gente não está celebrando o aniversário de um morto, mas de um vivo, né? Aleluia! E aí, eu já estou vendo, a árvore de Natal é grande, é cara, mas será que... O Paulo uma vez falou assim: eu quisera, Deus, que vocês suportassem um pouco a minha loucura, eu quero que vocês suportem a minha loucura, mas eu quero dizer uma coisa: o príncipe desse mundo está querendo apagar os cristãos, intimidar os cristãos, está querendo matar o Natal. Aqui não, Satanás, aqui não, aqui não. A gente vai celebrar, vai comemorar, vai enfeitar, vai celebrar, as pessoas vão saber que nós somos cristãos, que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, e Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo. O mundo tem que saber disso, os nossos filhos têm que saber disso, os nossos netos têm que saber disso. Eu lembro quando eu era criança, que a gente montava o presépio em casa, e eu falava: mãe, eu vou pôr o boizinho aqui, ó, bem pertinho do menino Jesus, que assim esquenta ele. E ela falava: isso mesmo, filho. E todo ano a gente comprava mais uma pecinha para o presépio, e olha a alegria, qual que será que é agora? Mais uma ovelhinha. E os meus filhos cresceram sem isso, porque eu recebi uma mensagem: não pode, porque não está na Bíblia. Porque não está na Bíblia, Jesus... Deus celebrou, Ele mandou os anjos, fez maior festa no céu. Eu quero encerrar com uma palavra que diz assim, Hebreus 3:12. Vejam, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É por Ele que eu estou gastando a minha vida, sabe? Se tem extremistas radicais tentando matar o cristianismo, e tem, eu acho que está na hora de nós sermos extremistas radicais cristãos. Só que a nossa arma é o amor. Se alguém te bater numa face, Jesus falou: dê a outra. Se alguém te fizer caminhar 1 milha, Jesus falou: ande 2. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica para ele. Eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Sejam prudentes, amém? Mas está na hora da gente ser radical. Os primeiros discípulos que eram perseguidos, eles eram radicais. O costume da época onde eles moravam era assim, eles estavam sob o governo de Roma, o imperador. Então, era obrigatório que os cidadãos se cumprimentassem assim: Ave César. O que quer dizer isso? César não é nome, é título, imperador, né? Ave César. E quando alguém falava isso para um cristão, tipo, salve o imperador, o cristão sabe o que ele dizia? Vê nos livros de história. Ave César, o cristão falava: Jesus é o Senhor. Vai ser morto. Isso é problema seu, mas que Jesus é o Senhor. Eu acho que está na hora da gente assumir a nossa fé, irmãos. Amém? Um pouco disso, tão pouquinho,
a gente pode celebrar o nascimento de Jesus de maneira estrondosa. Aleluia! Vamos ficar de pé? Ô Senhor, eu quero ler com você, porque eu quero fazer uma oração em cima de Atos capítulo 4, mas antes disso, eu quero falar para você, o nome de Jesus tem poder. 2000 anos já se passaram, e o nome dele continua tendo poder, porque ele é Deus. E ele deu esse poder para os seus discípulos, eu e você. Ele falou, vão em meu nome, orem em meu nome, curem em meu nome, expulsem demônios em meu nome, levem a salvação em meu nome, porque ele está vivo. Irmãos, eu tenho andado com ele há 40 anos, ele mudou a minha vida. Eu quero pedir a Deus que hoje você receba a mesma fé e a mesma alegria que eu tenho. Ele é a minha paz. Um dia Paulo estava diante do rei Agripa, e ele falava de Jesus, e o rei Agripa falou, Paulo, olha, rapaz, você quase está me convencendo dessa sua loucura. E Paulo falou, rei, eu queria que você fosse como eu, exceto pelas cadeias que me prendem. Eu queria que você tivesse essa fé, essa paz e essa alegria que eu tenho, rei. E eu quero que você tenha essa paz, essa alegria, essa esperança. Porque o meu irmão mais velho está vivo. E ele não se envergonha de me chamar de irmão. O nosso Senhor Jesus disse, sabe, ele disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do Pai e dos seus anjos. Geração do século 21, nós temos que ser valentes. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você for confrontado pela tua fé, não dá um passo atrás. Honra o nome de Jesus, ele morreu por você. Honra o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua escola, sobre a prefeitura, sobre o hospital. Clama o nome de Jesus. Nesse nome há salvação. Aleluia. Que lugar mais propício para clamar o nome dele que na casa dele. Vamos clamar o nome dele, amém? E coloca o nome dele agora sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua saúde. Vamos clamar, Jesus, Deus salva. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, Senhor Jesus. pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando vícios dessa geração. Quero que a esperança e liberdade, clamo, Jesus. Teu nome é cura, É poderoso, teu nome é vida, Jesus. Ah, Jesus. destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar Os nossos corações, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor.
As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Xaralabaxê. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Ansiedade e medo, sai agora, como Jesus. Nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Mais uma vez, declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Xaralabaraceriandarabaxê. Sabe qual é a decisão mais sábia que você pode tomar hoje na sua vida? Entregar sua vida para Ele. Jesus disse assim: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. A minha paz eu te dou, não como o mundo dá. A minha paz eu te dou. Mas como é que nós podemos ter Jesus? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo, diz a palavra. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação
e com o coração se crê para a justiça de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não faz distinção de pessoas. O pior bandido, aquele ladrão na cruz, na última hora, ele clamou o nome de Jesus e Jesus falou: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas é preciso invocar o nome do Senhor. Se você nunca fez até hoje uma oração voluntária, consciente, entregando a sua vida para Jesus, você é uma criatura amada, mas não é filho. Quem tem o filho tem o pai. Eu quero fazer um convite para você em nome de Jesus. Se você quer hoje entregar sua vida para Jesus, levanta a sua mão, eu quero fazer uma oração com você. Ou você que quer voltar para Ele hoje, você que estava com o coração endurecido, o príncipe desse mundo estava enganando você, roubando a sua fé, hoje é tempo de voltar para a casa do Pai. Eu falei com você que eu queria orar em cima de Atos capítulo 4. Satanás tentou matar Jesus quando criança, não conseguiu. Tentou de todas as formas, tentou jogar Jesus de um precipício lá em Nazaré, não conseguiu. Tentou fazer afundar o barco de Jesus com os discípulos, não conseguiu, Jesus repreendeu. Jesus morreu na cruz, a morte que estava programada para ele, ele venceu. Ele falou: Pai, está consumado. Veio a época e a obra dos primeiros discípulos, eles estabeleceram a igreja de Cristo. Eles foram perseguidos. E eles fizeram uma oração, que é a oração que eu quero fazer agora. Porque mais de 2000 anos depois, a igreja de Cristo voltou a ser fortemente perseguida. Tem 3 grandes inimigos do cristianismo: o comunismo, que prega o ateísmo; o islamismo, que é radical contra os cristãos; e o globalismo, o secularismo, que quer apagar o nome de Jesus da história. Mas na nossa geração não. Deus está levantando uma geração profética, valente. A gente tem que sair de dentro da igreja. Nós somos a luz do mundo. A gente tem que brilhar. A gente vai ser perseguido. Que coisa incrível, não é? Os cristãos só fazem o bem, oram, mas são perseguidos. Jesus falou: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Se o mundo odiou a mim, vai odiar vocês também. Mas bem-aventurados sois vós, quando por causa de mim, vocês forem perseguidos. Essa é a nossa vez, irmãos. É a nossa vez. Porque quando esse evangelho for pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, virá o fim. E o diabo sabe disso. Por isso que ele está tentando impedir, barrar, assustar. Mas essa é a nossa vez. E olha a oração que os discípulos fizeram. Os discípulos levantaram a voz ao Senhor unânimes e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e o que tudo neles há. O Senhor que disse pela boca de Davi, o teu servo: porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, naquela época, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, ou seja, todos se levantaram. E hoje, em 28 países, os cristãos estão sendo perseguidos, por enquanto. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Todas as vezes que o príncipe deste mundo tentou calar a igreja, o Espírito Santo veio com avivamento. Essa é a nossa vez. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço, Pai, em concordância com os meus irmãos, ó Espírito Santo, nos dá ousadia, Senhor, nos dá intrepidez, Senhor, capacita-nos, Senhor Deus, a levar a Tua palavra, Senhor, e que essa palavra produza salvação, Pai, e que os sinais nos sigam com cura, com libertação, com milagres, Pai, e acima de tudo com salvação. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor derrame agora a Tua unção sobre cada pessoa que está aqui nessa igreja agora, e cada um que está assistindo agora esse culto pela internet, que a unção do Espírito Santo de Deus, que é vivo, o Espírito do Deus vivo, venha sobre ti, venha sobre mim agora. O Senhor te capacite, o Senhor te dá coragem, o Senhor te dá ousadia, o Espírito Santo te ajuda a ter perseverança. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o príncipe da vida está com você. Tenha ousadia no abrir da tua boca, impõe as mãos, ore em nome de Jesus Cristo, clame o nome de Jesus, recebe essa unção, seja cheio do Espírito Santo. Busque o dom de línguas, creia na loucura de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Recebe essa unção. Eu profetizo que a partir de agora a alegria do Senhor seja a tua força. Nunca te aparte do Deus vivo, nunca se envergonhe de Jesus Cristo, porque Ele não se envergonha de dizer que é teu irmão. Uma vez e faz tudo novo, vem mais uma vez e agita todo meu ser, faz a eternidade se alinhar com o natural, e da terra nós que somos pó clamamos, aviva-nos, 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 Senhor, aviva-nos, aviva-nos, Senhor, vem mais uma vez e faz tudo novo, vem mais uma vez e agita todo meu ser, faz a eternidade se alinhar com o natural, e da terra nós que somos pó clamamos, aviva-nos, 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 Senhor, aviva-nos, aviva-nos, Senhor, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Nesse mundo difícil, mas com Jesus tudo é possível. O Senhor Deus disse assim: coloque o meu nome sobre os meus filhos e eu os abençoarei. Coloque o meu nome sobre os meus filhos e eu os abençoarei. O Senhor, Yahweh, te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça.
O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo, Deus conosco, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Shalom, povo de Deus, aleluia. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Abençoa teu irmão com a paz do Senhor, meu irmão, família de Cristo.